Saúdo o terceiro encontro da paz, pela paz e todas as associações e organizações que, sob este belo lema, nos 50 anos de Abril, pela paz não somos todos iguais, não somos demais, aqui e agora quiseram dar forma e sentido, destacando as entidades organizadoras que têm tido papel histórico na solidariedade com a causa palestina, como a CGTP Intersindical e o CPPC, sem esquecer o MDM e a URAP, cujas representantes me acompanham também nesta mesa, entre muitas outras entidades. Nos últimos dias, a citação é do Diário de Notícias de ontem. A Assembleia Geral da ONU ouviu estas palavras do Observador Permanente da Palestina nas Nações Unidas, Riyad Mansour, cito: "Parem as bombas, salvem vidas. Para milhões de palestinianos já não há uma casa para a qual voltar. Para milhões não há já família que resta para abraçar, não por um ato de Deus, mas pelo ato de um governo representado na Assembleia Geral." E Mansour acrescentou: "Israel acredita que se disser Hamas vezes suficientes, o mundo não será capaz de se opor à eliminação de famílias inteiras da face da terra." E questionou o porquê de o mundo sentir tanto a dor dos israelitas, mas não a dos palestinianos. Qual é o problema? Continuou: temos a fé errada, a cor da pele errada, a nacionalidade errada. A indignação seletiva, disse ainda, é ultrajante e precisa de parar. Fim de citação. Amigos, tanto em iniciativas próprias como associado a outras organizações, o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente tem assumido a defesa intransigente de um conjunto de valores e princípios à qual a guerra em curso de Israel contra a Palestina, e não, como dizem, contra o Hamas, veio tragicamente dar razão. Princípios e valores que é hora de reafirmar neste terceiro encontro pela paz, juntamente com a posição que, a nosso ver, deve ser, no momento, assumida pelos defensores da causa de um mundo mais pacífico, mais justo e respeitador dos direitos humanos. A saber, o cerco à faixa de Gaza, os cortes de água, energia e medicamentos, os bombardeamentos e a forçada deslocação para sul dos seus habitantes constituem crimes de guerra, violações do direito internacional, nas quais se incluem os bloqueios impostos à ajuda humanitária de emergência. Estamos perante um massacre em que a própria retirada da população é fustigada pelas bombas. O rol conhecido de vítimas parece não parar. E este que vou dizer já está desatualizado hoje. Mais de 7.000 mortos em Gaza, incluindo cerca de 3.000 crianças. E isto para não falar das quase 100 vítimas mortais na Cisjordânia, provocadas por colonos judeus e pelas Forças Armadas. Perto de 15.000 feridos, 1.400 já agora na Cisjordânia, 1 milhão de deslocados em Gaza. Esta tragédia coletiva de inenarráveis proporções configura, como temos dito, uma chacina que se encaminha para o genocídio. Ela prolonga e amplia, agora no século XXI, a limpeza étnica de 1948, que com a criação do Estado de Israel deu fogo à ocupação de territórios palestinos e, em décadas posteriores, à expansão contínua dos colonatos israelitas em terra alheia, já sabemos de quem. Ela coroa, por outro lado, aquilo que tem sido deliberado desrespeito israelita pelas resoluções da ONU sobre a ilegítima ocupação desses territórios e sobre outras ilegalidades, para não falar, ao longo de 75 anos, das permanentes violações dos direitos humanos e dos direitos jurídicos. Com milhares de presos palestinos nos cárceres de Israel, incluindo adolescentes, com checkpoints, agressões, humilhações de toda a ordem, prisões e assassinatos constantes que atingiram proporções impensáveis durante
a pacífica Grande Marcha do Retorno em 2018 e 2019, deliberadamente ignorada pelo chamado Ocidente, cujos líderes tanto enchem a boca com os valores ocidentais, entre aspas, o direito à liberdade e à democracia. Com cortes de energia nos territórios palestinos e limitações no acesso à água, com destruição constante de património, de equipamentos sociais, de toda uma economia local, com a restrição do acesso ao Mar de Gaza, com provocações, agressões e mortes em Jerusalém, nomeadamente na esplanada das mesquitas, com cerceamento dos direitos de cidadania dos palestinos residentes em Israel, que desenha assim este Estado como um regime de apartheid. Deixem-me, a propósito, que lhes leia um curto poema que escrevi há dias, que se intitula Palestina 2023 e que reza assim: se te roubam a terra, se te cercam o mar, se o céu não te roubam, que o não podem roubar, mas te enchem de fogo que te chega do ar, e a casa desaba, e os pais te esmaga, e os filhos te mata, a mulher a gritar, que palavras te escutam no meio das ruínas, da escola ou da casa ou do novo hospital? No meio do medo, do choro e dos brados, que te pões a pensar, que te ouvem jurar. Numa das regiões politicamente mais escaldantes do globo e na qual é mais aguda a disputa pelos recursos naturais, nomeadamente o petróleo, esta sangrenta tensão é expressão também de luta de classes, na qual um Estado liderado hoje por um governo da direita mais extremista, detentor de armas nucleares fora de qualquer acordo de limitação e fiscalização, e com um dos exércitos mais bem equipados do mundo, agride um povo indefeso. Um povo com uma rica e ancestral cultura que pouco ou nada possui e que a nada tem direito, nem sequer a uma pátria. E falo, Israel, com a complacência e apoio ativo dos Estados Unidos da América e de vários países europeus. Estados Unidos da América a quem, como prioridade de política internacional, importa manter o seu principal aliado no Médio Oriente, com botas de aço sempre reforçadas, o mesmo é dizer, como guarda avançada na região do petróleo e na rota para a Rússia, para o Irão, para os países árabes e para os países asiáticos do Índico e do Pacífico. Por isso diz o MPPM, que entende como legítima a resistência dos palestinos contra a ocupação do seu país, diz o MPPM que é urgente exigir a retirada das tropas de Israel do território palestino, o cessar-fogo e o fim do terrorismo militar em Gaza e em toda a Palestina, incluindo os ataques às aldeias da Cisjordânia. Exigir o fim da escalada da guerra e do seu potencial alastramento a todo o Médio Oriente, o que seria uma calamidade não só para uma região do globo há muito flagelada por guerras e pelo terrorismo, mas também para toda a humanidade. Reclamar o fim da complacência e do apoio militar e financeiro dos Estados Unidos da América e de outros países, nomeadamente da Europa, à lógica belicista, incumpridora de direitos humanos e genocida do Estado de Israel. Exigir, no respeito pela coexistência de dois Estados, avanços decisivos na criação de um Estado independente e soberano no território da Palestina, com capital em Jerusalém Oriental, e garantindo o direito de retorno dos refugiados, cumprindo-se desse modo as promessas exaradas em acordos internacionais reconhecidos pela ONU, designadamente os de Oslo, que este ano prefazem 3 décadas. 3 décadas de incumprimento. Instar o governo português e outros governos a escutarem o clamor que se ergue por todo o mundo em solidariedade com o povo palestino, vozes que não podem ser caladas, nem por esses governos, nem pelos média dominantes, e reclamar desses governos
posições de condenação da violação do direito internacional e humanitário por parte de Israel e de defesa dos legítimos interesses, dos legítimos direitos do povo palestino. Reconhecer que só haverá paz no Médio Oriente quando acabar o bloqueio dos caminhos para a paz e para a criação da Palestina independente. Com a Palestina estamos e com os seus poetas, os da dor e os da esperança. Como o jovem poeta de Gaza, Yahya Ashur, nascido em 1998, que à esperança num futuro melhor dedicou este curto, mas belo poema. A melhor maneira de oferecer flores. O meu pai não oferecia à minha mãe ramos de flores. Oferecia-lhe estacas e rebentos. Palestina vencerá. Obrigado, António Gomes.